Você já guardou seu coração por tanto tempo que começou a acreditar que ninguém merecia tocá-lo? Agora imagine, uma jovem que nunca se entregou a ninguém, que construiu muros tão altos que ninguém ousava atravessar. Até que um homem entrou em sua vida. Não qualquer homem, mas um CEO milionário, irresistível, intenso. E numa única noite, ele derrubou todas as barreiras e lhe deu algo que ela nunca tinha sentido antes. O que aconteceu naquela noite mudou não só o corpo, mas a alma dela para sempre. Comente agora. Você acredita que uma única noite pode mudar uma vida inteira? Curta se você já viveu algo que jamais conseguiu esquecer. Inscreva-se para acompanhar histórias que fazem o coração acelerar. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Isadora Mendes abriu os olhos e, por um instante, ficou imóvel na cama. O quarto estava mergulhado numa penumbra acinzentada, apenas quebrada pela luz fraca que se infiltrava pelas frestas da persiana. O aroma do café que o vizinho preparava no andar de baixo subia até ela, misturando-se ao cheiro de lavanda do amaciante que ainda impregnava os lençóis brancos. Ela se levantou com movimentos precisos, calculados. 25 anos de idade e já havia criado uma rotina tão rígida que poderia executá-la de olhos fechados. Banho morno, exatamente 7 minutos. Café preto, sem açúcar. 2 torradas com geleia de morango. Nunca de outro sabor. E sempre, sempre, o mesmo blazer azul marinho que a fazia parecer mais velha, mais séria, mais intocável. «Bom dia, Isadora!» cumprimentou Ricardo, o porteiro, quando ela passou pela recepção do edifício. Ele sempre sorria para ela, com um brilho nos olhos que ela fingia não perceber. Era um homem atraente, de uns 30 anos, mas Isadora apenas acenou com a cabeça e seguiu em frente. Seus saltos baixos faziam um som metálico no piso de mármore, ecoando como pequenos martelos batendo contra uma superfície fria. No ônibus, ela escolheu o mesmo lugar de sempre, 3ª fileira, lado direito, próximo à janela. Ali, podia observar a cidade acordando sem que ninguém a incomodasse. Homens subiam e desciam do transporte. Alguns lançavam olhares curiosos em sua direção. Ela era bonita, isso não podia negar. Cabelos castanhos lisos que caíam até os ombros, olhos verdes que pareciam guardar segredos, pele clara que contrastava com os lábios naturalmente rosados. Mas havia algo em sua postura, na forma como cruzava os braços sobre o peito e desviava o olhar, que criava uma barreira invisível. Chegou ao escritório 15 minutos antes do horário, como sempre. O prédio comercial ainda estava silencioso. Apenas o barulho do elevador e o eco de seus passos pelos corredores vazios. Isadora gostava desse momento de solidão antes que a agitação tomasse conta do ambiente. Sentou-se em sua mesa, ligou o computador e, enquanto esperava o sistema carregar, permitiu-se alguns segundos de respiração profunda. Chegou cedo de novo, disse uma voz masculina atrás dela. Isadora se virou e viu Marcos, o analista financeiro da empresa. Ele era persistente. Havia meses tentando convidá-la para sair. Alto, bem vestido, olhos castanhos calorosos. Qualquer mulher se sentiria lisonjeada com a atenção dele, mas Isadora apenas sorriu educadamente. «Gosto de começar o dia com calma», respondeu, voltando a atenção para a tela do computador. «Que tal começarmos um dia juntos tomando café? Conheço um lugar incrível na Rua Augusta», insistiu Marcos, apoiando-se na mesa dela. O perfume masculino dele era intenso, amadeirado, e Isadora sentiu um leve desconforto. Não porque não gostasse do cheiro, mas porque ele despertava algo que ela preferia manter adormecido. «Obrigada, Marcos, mas estou bem assim». Ele suspirou, balançou a cabeça com um sorriso resignado e se afastou. Isadora ouviu quando ele murmurou para outro colega: «Ela é de gelo, cara, não tem jeito». De gelo.
Quantas vezes já havia escutado isso? Na faculdade, os colegas a chamavam de Rainha do Gelo. No trabalho anterior, era a Intocável. E agora, aos 25 anos, continuava sendo aquela mulher que ninguém conseguia conquistar. Mas não era frieza o que sentia. Era algo muito mais profundo, mais complexo. Isadora fechou os olhos por um instante e se permitiu lembrar. Aos 17 anos, havia se apaixonado perdidamente por Lucas, um garoto 2 anos mais velho que parecia ser tudo o que ela sonhava. Durante meses, eles se corresponderam, conversaram por horas ao telefone, trocaram juras de amor eterno. E então, numa festa de formatura, ela o viu beijando sua melhor amiga. O mundo desabou naquele momento. Não apenas pela traição, mas pela sensação de ter sido completamente tola, ingênua, vulnerável. Nunca mais havia prometido para si mesma naquela noite, enquanto chorava no banheiro da escola. Nunca mais vou me entregar assim. E cumpriu a promessa. Durante 8 anos, construiu muros tão altos ao redor de seu coração que nem ela mesma conseguia mais enxergar além deles. Cada homem que tentava se aproximar esbarrava nessas barreiras invisíveis e desistia. E Isadora se convenceu de que era melhor assim. Seguro, controlado, previsível. O telefone da mesa tocou, interrompendo suas reflexões. Era sua chefe, Cristina, pedindo para que organizasse os documentos da reunião da tarde com os investidores. Isadora mergulhou no trabalho, como sempre fazia quando queria silenciar os pensamentos. Planilhas, relatórios, gráficos, tudo isso fazia sentido para ela. Números não mentiam, não traíam, não desapontavam. Na hora do almoço, preferiu ficar na mesa, comendo uma salada que havia trazido de casa. Alguns colegas a convidaram para almoçar no restaurante japonês da esquina, mas ela declinou educadamente. Sempre declinava. Era mais fácil manter distância do que correr o risco de se aproximar demais de alguém. "Você não se cansa disso?" perguntou Fernanda, a recepcionista, apoiando-se na mesa de Isadora com um sorriso preocupado. Ela era a pessoa mais próxima que Isadora tinha no escritório, embora próxima fosse um termo relativo. "De quê?" perguntou Isadora, fingindo não entender. "De estar sempre sozinha, de não dar uma chance para ninguém." Isadora mastigou lentamente uma folha de alface, sentindo o sabor levemente amargo na língua. "Não estou sozinha. Tenho vocês, tenho meu trabalho." "Isadora." Fernanda se inclinou mais para perto, baixando a voz. "Você tem 25 anos. É linda, inteligente, tem tudo para ser feliz. Por que se priva de viver um grande amor?" Por um momento, Isadora hesitou. As palavras de Fernanda ecoaram em seu peito como pequenas pedras jogadas num lago calmo, criando ondulações que ela não queria sentir. Mas então, como sempre fazia, ela ergueu suas defesas. "Amor é uma ilusão, Fê. As pessoas se apaixonam, fazem promessas que não conseguem cumprir e no final sempre alguém sai ferido. Prefiro evitar essa dor." Fernanda suspirou. "Mas também evita a alegria, a paixão, a sensação de estar completa ao lado de alguém." Completa. Isadora quase riu. Não se lembrava de ter se sentido incompleta. Ou será que havia se acostumado tanto com o vazio que nem percebia mais sua existência? O resto da tarde passou devagar. Isadora organizou documentos, respondeu e-mails, atendeu ligações. A rotina a tranquilizava, dava-lhe a sensação de controle que tanto necessitava. Mas quando o relógio marcou 6 horas e ela começou a arrumar a mesa para ir embora, sentiu aquela pontada familiar de melancolia que sempre a visitava no final do dia. Mais uma vez, voltaria para casa sozinha. Prepararia um jantar para uma pessoa, assistiria à televisão sem ter ninguém com quem comentar o programa. Dormiria abraçada apenas ao travesseiro, sentindo o vazio gelado do outro lado da cama. Não é frieza,
murmurou para si mesma enquanto esperava o elevador. É autopreservação. Mas no fundo do coração, numa parte que ela se recusava a explorar, Isadora sabia que havia algo errado nessa equação. Sabia que estava perdendo algo importante, algo que talvez fizesse a diferença entre existir e verdadeiramente viver. O elevador chegou e ela entrou, apertando o botão do térreo. Ao ver seu reflexo nas portas espelhadas, por um instante viu não a mulher forte e independente que fingia ser, mas uma garota assustada que havia construído uma prisão ao redor de si mesma e depois jogado fora a chave. Mas era tarde demais para mudanças, pensou. Aos 25 anos, ela já era quem era. E talvez fosse melhor assim. Pelo menos era seguro. A manhã de quinta-feira chegou carregada de uma energia diferente no escritório. Isadora percebeu a agitação assim que saiu do elevador. Funcionários corriam pelos corredores com pilhas de papéis, o telefone tocava incessantemente, e havia um burburinho de conversas sussurradas que ela não conseguia decifrar. "O que está acontecendo?" perguntou para Fernanda, que estava na recepção com uma expressão ansiosa no rosto. "Você não soube? O Grupo Navarro vai anunciar hoje a aquisição da nossa empresa", disse Fernanda, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e expectativa. "E dizem que o próprio CEO vai vir pessoalmente para o evento de apresentação." Isadora sentiu um frio na barriga. Mudanças sempre a deixavam desconfortável. Ela havia construído sua vida em cima de rotinas, de previsibilidade, e agora tudo poderia mudar da noite para o dia. "Caio Navarro em pessoa", continuou Fernanda, quase sussurrando como se estivesse revelando um segredo de Estado. "Você já viu fotos dele? O homem é impressionante." Isadora fingiu desinteresse, mas algo dentro dela se moveu. Havia lido sobre Caio Navarro nas revistas de negócios. 40 anos, um dos empresários mais influentes do país, conhecido por transformar empresas pequenas em gigantes do mercado. Também era conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal e por nunca ter se casado, apesar de ter sido visto com algumas das mulheres mais bonitas da alta sociedade. O dia passou em preparativos febris. Cristina, sua chefe, estava particularmente nervosa, pedindo para Isadora organizar e reorganizar os mesmos documentos 3 vezes. O salão de eventos da empresa foi decorado com flores brancas e douradas. Mesas foram arranjadas com toalhas de linho e taças de cristal reluziam sob as luzes suaves. Às 5 da tarde, Isadora se olhou no espelho do banheiro feminino. Usava o mesmo blazer azul marinho de sempre, uma saia preta até os joelhos e sapatos de salto baixo. Seu cabelo estava preso num coque discreto, como sempre. Ela parecia invisível e gostava disso. A invisibilidade era sua armadura. Mas Fernanda apareceu atrás dela no espelho com uma expressão determinada. "Isadora, pelo amor de Deus, solta esse cabelo", disse, já destravando o coque antes que ela pudesse protestar. "Fernanda, não precisa..." "Precisa sim." Os dedos ágeis da amiga trabalharam rapidamente, soltando os fios castanhos que caíram em ondas suaves pelos ombros de Isadora. "Pronto. Agora você parece ter menos de 40 anos." Isadora se olhou no espelho e, por um momento, não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus cabelos soltos suavizavam as linhas do rosto, destacavam seus olhos verdes e davam-lhe um ar mais jovem, mais feminino. "Está ótima", disse Fernanda com um sorriso satisfeito. "Quem sabe hoje você não conhece alguém interessante?" "Não vou conhecer ninguém", respondeu Isadora, tentando recriar o coque, mas Fernanda segurou suas mãos. "Deixa assim, confia em mim." O salão de eventos já estava cheio quando elas chegaram. Isadora reconheceu a maioria dos rostos. Eram funcionários da empresa, alguns fornecedores e clientes importantes.
Havia também pessoas que ela não conhecia, provavelmente executivos do Grupo Navarro. O ar estava perfumado com o aroma das flores e algo mais sutil, mais masculino, que ela não conseguia identificar. Ela se posicionou num canto estratégico, próximo à mesa de bebidas, onde poderia observar tudo sem chamar atenção para si. Pegou uma taça de água com gás e ficou ali, quieta, analisando a movimentação ao seu redor. Foi então que a sala ficou silenciosa. Isadora levantou os olhos e viu um homem entrando no salão. Alto, devia ter cerca de 1,85 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro que usava, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, rosto anguloso com uma barba bem feita que desenhava a linha forte do maxilar. Mas foram os olhos que a deixaram imobilizada. Escuros, intensos, penetrantes, o tipo de olhar que parecia enxergar através das pessoas. Caio Navarro. Ele cumprimentou algumas pessoas próximas à entrada e Isadora pôde ouvir sua voz mesmo à distância. Era grave, controlada, com uma autoridade natural que fazia as pessoas prestarem atenção. Quando ele sorria, o que acontecia raramente, o sorriso não chegava aos olhos. Havia algo predatório em sua presença, como um felino que domina seu território sem esforço. Isadora tomou um gole da água com gás, sentindo as pequenas bolhas estourarem em sua língua. Tentou desviar o olhar, concentrar-se em qualquer outra coisa, mas era impossível. Era como se ele exercesse uma força gravitacional sobre tudo ao seu redor. E então aconteceu. Ela estava se virando para pegar outro canapé da mesa quando esbarrou em algo sólido. A taça escorregou de sua mão. O líquido respingou em sua blusa e ela perdeu o equilíbrio. Duas mãos fortes a seguraram pelos braços, impedindo que ela caísse. "Cuidado!", disse uma voz grave bem perto de seu ouvido. Isadora levantou os olhos e seu coração parou. Caio Navarro estava ali, a poucos centímetros de seu rosto, segurando-a com firmeza. O perfume masculino que ela havia sentido no ar vinha dele. Algo amadeirado misturado com notas de bergamota e um toque quase imperceptível de vanila. Desculpe", ela murmurou tentando se afastar, mas as mãos dele permaneceram em seus braços por mais alguns segundos do que seria necessário. "Não precisa se desculpar", ele disse, finalmente a soltando. Seus olhos escuros a examinaram com uma intensidade que fez Isadora se sentir completamente exposta. "Você está bem?" "Estou, obrigada." Ela baixou os olhos, mas podia sentir que ele continuava a observá-la. "Você trabalha aqui?" perguntou ele, e havia algo em seu tom que ela não conseguia decifrar. Curiosidade? Interesse? "Sim. Sou assistente administrativa." Isadora forçou-se a olhar para ele novamente. De perto, ele era ainda mais impressionante. A pele bronzeada sugeria que passava tempo ao sol, talvez navegando ou praticando algum esporte. Havia pequenas linhas ao redor dos olhos que contavam histórias de sorrisos verdadeiros, mesmo que ela não tivesse visto nenhum ainda. "Caio Navarro", ele estendeu a mão. "Isadora Mendes." Quando ela tocou a mão dele, sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. A pele dele era quente, ligeiramente áspera, e o aperto firme durou um momento a mais do que um cumprimento formal exigiria. "Isadora", ele repetiu seu nome lentamente, como se estivesse testando o sabor das sílabas em sua língua. "Nome bonito." Ela sentiu suas bochechas esquentarem. "Obrigada." Um garçom se aproximou com um pano para limpar o líquido que havia respingado no chão, interrompendo o momento. Caio deu um passo para trás, mas seus olhos não deixaram o rosto de Isadora. "Você deveria trocar de blusa", disse ele, notando as manchas na roupa dela. "Não pode ficar assim molhada." "Não tem problema, é só água", ela respondeu rapidamente, cruzando os braços sobre o peito numa tentativa instintiva de se proteger. "Tem sim."
Ele tirou o paletó do terno e, antes que ela pudesse protestar, colocou sobre os ombros dela. O tecido estava quente do calor do corpo dele e carregava seu perfume. Assim está melhor. O paletó era grande demais para ela, mas Isadora se sentiu estranhamente protegida dentro dele. Era como estar envolvida pela presença dele, mesmo quando ele não a estava tocando. Senhor Navarro, uma voz interrompeu. Era Cristina, sua chefe, que se aproximava com um sorriso nervoso. Que bom vê-lo. Espero que esteja gostando do evento. Estou, ele respondeu, mas seus olhos permaneceram em Isadora por mais um momento antes de se voltarem para Cristina. A empresa tem funcionários muito interessantes. Cristina riu, claramente sem entender a referência, e começou a puxá-lo para apresentá-lo a outras pessoas importantes. Mas antes de se afastar completamente, Caio se virou para Isadora. Guarde o paletó, disse ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Conversaremos mais tarde. Não foi um pedido. Foi uma promessa. Isadora ficou ali parada, assistindo-o se afastar, sentindo o tecido macio do paletó contra sua pele e o aroma dele envolvendo seus sentidos. Seu coração batia de forma irregular, suas mãos tremiam ligeiramente e havia uma sensação estranha no fundo do estômago, algo entre nervosismo e uma antecipação que ela não queria nomear. Meu Deus, Isa! Fernanda apareceu ao seu lado, os olhos arregalados. O que foi aquilo? Nada, Isadora murmurou, mas suas próprias palavras soaram falsas até para ela. Nada! O homem mais poderoso da sala te deu o paletó dele e disse que vocês vão conversar mais tarde, e você chama isso de nada? Isadora não respondeu. Não tinha palavras para explicar o que havia sentido naqueles poucos minutos. Era como se algo dentro dela tivesse despertado depois de anos de sono profundo. Algo perigoso, incontrolável, que ameaçava todas as defesas que ela havia construído tão cuidadosamente. Durante o resto do evento, ela tentou manter distância, mas seus olhos procuravam Caio involuntariamente. E sempre que o encontrava, descobria que ele já estava olhando para ela. Cada troca de olhares era como uma conversa silenciosa, carregada de uma tensão que ela nunca havia experimentado antes. Quando finalmente o evento terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Isadora pensou em escapar. Mas então o viu se aproximando novamente, caminhando com aquela confiança felina que fazia as pessoas se afastarem automaticamente de seu caminho. Pensando em fugir, ele perguntou quando chegou perto o suficiente. Não, ela mentiu, segurando o paletó com mais força. Ótimo, porque ainda não terminamos nossa conversa. Ele olhou para ela como se enxergasse tudo que ela escondia do mundo. Os medos, os sonhos abandonados, a mulher que ela poderia ser se não tivesse tanto medo de se permitir viver de verdade. E pela primeira vez em 8 anos, Isadora sentiu suas defesas vacilando. Talvez, apenas talvez, fosse hora de descobrir o que havia do outro lado dos muros que ela havia construído ao redor de seu coração. A segunda-feira chegou diferente. Isadora acordou com o paletó de Caio pendurado na cadeira do quarto, e a visão dele a fez lembrar de cada segundo daquele encontro. O tecido ainda carregava vestígios de seu perfume, amadeirado, masculino, perturbador. Ela havia passado o fim de semana inteiro tentando não pensar nele, mas era impossível. A imagem daqueles olhos escuros, penetrantes, a assombrava nos momentos mais inesperados. No escritório, a agitação da mudança de administração dominava o ambiente. Novos procedimentos, novas metas, nova estrutura hierárquica. Isadora mergulhou no trabalho com mais intensidade que o usual, usando as planilhas e relatórios como escudo contra os pensamentos que insistiam em invadir sua mente. Isadora Mendes? Uma voz masculina a fez levantar os olhos do computador. Um homem jovem, bem vestido, com uma prancheta na mão, estava parado em frente à sua mesa.
Ela não o conhecia. Devia ser um dos novos funcionários do Grupo Navarro. Sim, sou eu. O Sr. Navarro solicitou sua presença em sua sala, agora. O sangue de Isadora gelou. Ela olhou ao redor e percebeu que alguns colegas tinham ouvido e a observavam com curiosidade mal disfarçada. Fernanda a encarava com os olhos arregalados, fazendo gestos silenciosos que ela fingiu não ver. "Tem certeza de que é comigo?" perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Isadora Mendes, assistente administrativa. É você." Ela salvou o documento no computador, pegou uma pasta com alguns papéis, mais por nervosismo do que por necessidade, e seguiu o homem pelos corredores. Seus saltos baixos ecoavam no piso de mármore, marcando um ritmo que parecia acompanhar as batidas aceleradas de seu coração. O elevador subiu até o último andar, onde ficavam as salas da diretoria. Isadora nunca havia estado ali antes. O ambiente era completamente diferente do restante do prédio. Tapetes persas, madeira escura nas paredes, obras de arte que pareciam custar mais do que seu salário anual. "Por aqui?" disse o assistente, parando em frente a uma porta dupla de madeira maciça. Ele bateu levemente e, após ouvir um "entre" do outro lado, abriu a porta para ela. A sala era imponente. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma mesa de mogno dominava o centro do ambiente e havia uma área de estar com poltronas de couro preto. Mas Isadora mal registrou os detalhes, porque sua atenção foi imediatamente capturada pelo homem que se levantou de trás da mesa. Caio usava uma camisa branca de linho, sem gravata, com os 2 primeiros botões abertos. As mangas estavam dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e um relógio que parecia custar mais do que seu carro. Ele estava mais casual do que no evento, mas não menos impressionante. "Pode fechar a porta, Roberto", disse ele para o assistente, sem tirar os olhos de Isadora. O som da porta se fechando ecoou como um disparo na sala silenciosa. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu eterno, e Isadora sentiu suas pernas fraquejarem. Havia algo predatório na forma como ele a observava, como se fosse um caçador analisando sua presa. "Sente-se", ele disse, indicando uma das poltronas na área de estar. Isadora obedeceu, cruzando as pernas e segurando a pasta contra o peito como um escudo. Caio se aproximou, mas ao invés de sentar na poltrona em frente, apoiou-se na quina da mesa, ficando mais alto que ela, dominando o espaço. "Trouxe meu paletó?" perguntou ele, um quase sorriso brincando no canto da boca. "Não, eu esqueci", ela mentiu. Na verdade, havia pensado em trazê-lo várias vezes, mas sempre desistia no último momento. Claro que esqueceu. Ele cruzou os braços e Isadora não pôde evitar notar como o movimento fez os músculos se delinearem sob o tecido da camisa. "Você tem o hábito de fugir das coisas, não tem, Isadora?" A pergunta a pegou desprevenida. "Eu não fujo de nada." "Não?" Ele se inclinou para a frente, aproximando-se dela. "Então, por que passou o evento inteiro me evitando depois do nosso encontro?" "Eu não estava evitando você." "Estava sim." Seus olhos escuros a perfuraram. "Assim como está me evitando agora, com esse pasta colada no peito e essa postura defensiva." Isadora sentiu o rosto esquentar. "Senhor Navarro, se me chamou aqui para falar de trabalho..." "Não te chamei para falar de trabalho." Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. "Te chamei porque não consigo parar de pensar em você." As palavras a atingiram como um soco no estômago. Isadora abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. "Você me intriga", continuou ele, ainda de costas. "Uma mulher linda, inteligente, que se esconde atrás de roupas sem graça e penteados severos, que constrói muros tão altos que ninguém consegue chegar perto." "Eu não..." "Por que, Isadora?" Ele se virou, e a intensidade em seu olhar
a fez engolir as palavras. Por que você se nega a viver? A pergunta ecoou na sala como uma acusação. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você não me conhece, disse ela, a voz trêmula. Não conheço. Ele caminhou de volta até ela, parando tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Mas quero conhecer. Quero saber o que te machucou tanto que você decidiu se trancar numa caixa de vidro. Eu não estou trancada. Está sim. Ele se ajoelhou na frente dela, ficando na altura de seus olhos. E sabe o que mais me intriga? É que por trás de toda essa armadura que você usa, eu vejo uma mulher apaixonada tentando sair. Vejo fogo em seus olhos, mesmo quando você tenta apagá-lo. As mãos dele se moveram lentamente, cobrindo as dela que ainda seguravam a pasta. O toque era quente, firme, e enviou ondas de calor pelo braço de Isadora. Você acha que vai passar a vida inteira sem se permitir viver de verdade? Perguntou ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Isadora sentiu suas defesas desmoronando uma a uma. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que desarrumava todo o equilíbrio que ela havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Eu vivo perfeitamente bem, conseguiu dizer. Mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Não, você sobrevive. Ele apertou suavemente suas mãos. Existe uma diferença enorme entre viver e sobreviver, Isadora, e você está desperdiçando sua vida. Ela tentou se levantar, mas ele não a deixou. Jante comigo hoje à noite, disse ele, e não foi um pedido. Eu não posso. Por que não? Porque... Ela procurou por uma desculpa, mas sua mente estava em branco. Porque não conheço você. Então me conheça. Seus polegares traçaram pequenos círculos no dorso das mãos dela. Uma noite, Isadora, me dê uma chance de mostrar que nem todos os homens vão te decepcionar. Como você sabe que alguém me decepcionou? Está escrito em cada linha do seu corpo, em cada movimento defensivo que você faz. Ele se inclinou mais para perto, e Isadora pôde ver pequenas manchas douradas em seus olhos escuros. Alguém te machucou, e você decidiu que nunca mais ia correr esse risco. Mas saiba de uma coisa, a vida sem riscos não é vida. É apenas uma forma lenta de morrer. As palavras dele ecoaram em sua mente como sinos de alarme. Era exatamente assim que ela se sentia às vezes, principalmente nas madrugadas solitárias, quando o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor, como se estivesse morrendo um pouco a cada dia que passava sem realmente viver. Eu não sou boa com isso, ela disse, gesticulando vagamente entre eles. Com o quê? Com homens, com relacionamentos, com intimidade. Ele sorriu pela primeira vez desde que ela entrara na sala, e o sorriso transformou completamente seu rosto. Onde antes havia apenas intensidade e poder, agora havia calor, compreensão e algo que ela não ousava nomear. Não estou pedindo intimidade, Isadora. Estou pedindo uma conversa, um jantar, a chance de conhecer a mulher por trás da armadura. Ela o encarou por um longo momento. Parte dela queria dizer sim. Queria descobrir como seria jantar com um homem como Caio Navarro. Mas a parte maior, a parte que havia dominado sua vida nos últimos 8 anos, gritava para ela correr. Eu preciso pensar, disse finalmente. Não. Ele balançou a cabeça. Pensar é o que você sempre faz e sempre chega à mesma conclusão. Não. Dessa vez, apenas sinta. O que seu coração está dizendo agora? Isadora fechou os olhos. Seu coração estava disparado. Suas mãos tremiam sob as dele. E havia uma sensação estranha no fundo do estômago, como borboletas tentando quebrar um casulo. Ele está dizendo que é perigoso, sussurrou. E está certo. Eu sou perigoso para você, Isadora.
Sua voz ficou ainda mais baixa, mais sedutora. Porque vou fazer você lembrar de como é estar viva. Quando ela abriu os olhos, encontrou-o observando-a com uma intensidade que a fez tremer. Havia promessas naquele olhar, promessas de coisas que ela nem sabia que desejava. 8 horas, restaurante amado, na Vila Madalena. Estarei esperando. Ele se levantou, voltando para trás da mesa como se a conversa tivesse terminado. Isadora permaneceu sentada por um momento, tentando processar o que havia acontecido. "Posso ir?" perguntou ela. "Pode, mas Isadora..." Ela parou na porta e se virou. "Use um vestido e solte esse cabelo." Ela saiu da sala com as pernas bambas e o coração martelando no peito. Nas 4 horas que restavam do expediente, não conseguiu se concentrar em nada. A pergunta dele ecoava em sua mente. Você acha que vai passar a vida inteira sem se permitir viver de verdade? Às 6 da tarde, Isadora estava parada em frente ao espelho de seu quarto, encarando o vestido azul marinho que havia comprado anos atrás e nunca usara. Era simples, mas elegante e realçava seus olhos verdes. Suas mãos tremiam enquanto passava batom. Fazia tanto tempo que não se arrumava para um homem que havia quase esquecido como se fazia. Mas enquanto soltava os cabelos e os deixava caírem em ondas pelos ombros, uma única pergunta martelava em sua mente. O que ela estava fazendo? Isadora chegou ao restaurante amado 5 minutos atrasada, esperando que isso lhe desse alguma vantagem psicológica. Mas quando o maître a conduziu até a mesa, encontrou Caio esperando com uma paciência que beirava a predatória. Ele se levantou quando a viu se aproximando, os olhos percorrendo lentamente o vestido azul marinho que abraçava suas curvas de forma sutil, mas inegável. "Pensei que não viria", disse ele, puxando a cadeira para ela. "Pensei a mesma coisa." Isadora respondeu honestamente, sentindo o perfume dele quando ele se inclinou para empurrar a cadeira. O restaurante era íntimo, com iluminação suave de velas e música jazz ao fundo. Poucas mesas, clientela discreta, o tipo de lugar onde conversas importantes aconteciam longe de olhares curiosos. Caio havia escolhido uma mesa no canto, que oferecia privacidade sem isolamento completo. "Vinho?" perguntou ele, já sinalizando para o sommelier. "Eu não bebo muito", ela admitiu. "Uma taça não vai te matar." Ele fez o pedido em francês, sua pronúncia perfeita revelando uma educação refinada. "Hoje à noite você vai experimentar coisas novas." A forma como disse isso fez um arrepio subir pela espinha de Isadora. Havia uma promessa nas palavras dele que ia muito além do vinho. Quando ficaram sozinhos, um silêncio carregado se instalou entre eles. Isadora brincava nervosamente com o guardanapo, evitando o olhar penetrante de Caio. "Você está arrependida de ter vindo?" perguntou ele. "Ainda estou decidindo." Ele riu, um som grave que fez algo se apertar no peito dela. "Honestidade, gosto disso." O sommelier trouxe o vinho, um Borgonha que custava provavelmente mais do que o aluguel de Isadora. Caio provou, aprovou e observou enquanto serviam a taça dela. "Prove", ordenou suavemente. Isadora levou a taça aos lábios. O vinho era complexo, com notas de frutas vermelhas e especiarias que dançavam em sua língua. Era completamente diferente dos vinhos baratos que ocasionalmente comprava no supermercado. "É intenso", disse ela, "como tudo que vale a pena na vida." Seus olhos não saíam do rosto dela. "Fale-me sobre você, Isadora. O que faz quando não está se escondendo atrás de mesas de escritório?" "Eu não me escondo." "Faz sim, mas vamos fingir que não. O que te faz feliz?" A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre sua felicidade que ela precisou pensar na resposta. "Livros", disse finalmente. "Gosto de ler." "Que tipo de livros?" "Clássicos, principalmente. Jane Austen, Machado de Assis. Histórias de amor."
Ele observou, um sorriso tocando o canto da boca. Não só. Também leio sobre pessoas que superam obstáculos, que lutam contra suas circunstâncias. Irônico, murmurou ele. Por quê? Porque você lê sobre pessoas que lutam, mas se recusa a lutar pela própria vida. A acusação a atingiu como um tapa. Isadora sentiu o rosto esquentar. Você não sabe nada sobre minha vida. Então me conte. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa. Me conte sobre o homem que te machucou tanto que você decidiu se trancar numa torre de marfim. Eu não quero falar sobre isso. Claro que não quer, mas vai falar. Não foi um pedido. Isadora tomou um gole maior de vinho, sentindo o líquido queimar levemente a garganta. Por que diabos estava ali? Por que havia concordado com aquele jantar? Eu tinha 17 anos, começou surpreendendo a si mesma. Achei que estava apaixonada. E estava. Pensava que sim. Ele era 2 anos mais velho, popular, bonito. Todas as garotas da escola queriam ficar com ele, mas ele escolheu a mim. E o que aconteceu? Eu me entreguei completamente, emocionalmente, acrescentou rapidamente. Acreditei em cada palavra, em cada promessa. Durante meses, vivi no mundo cor-de-rosa dos primeiros amores. Caio permaneceu em silêncio, esperando. E então, numa festa de formatura, eu o vi beijando minha melhor amiga. Descobri que eles tinham um caso há semanas. A voz de Isadora tremeu ligeiramente. Não foi só a traição, foi a humilhação. Todo mundo sabia, menos eu. Eu era a idiota apaixonada que acreditava em contos de fadas. E decidiu que nunca mais seria a idiota apaixonada. Decidi que nunca mais seria vulnerável. Caio estudou o rosto dela por um longo momento. Você tinha 17 anos, Isadora. Era uma criança. Idade suficiente para aprender a lição. Lição errada. Sua voz ficou mais firme. A lição deveria ter sido que algumas pessoas são filhos da puta, não que o amor é uma ilusão. A linguagem crua a chocou, mas também a fez se sentir estranhamente validada. É fácil falar quando você nunca foi ferido, ela rebateu. Quem disse que nunca fui? Seus olhos escureceram. Eu me casei aos 25 anos, Isadora. Acreditei que havia encontrado a mulher da minha vida. Ela não esperava por essa revelação. O que aconteceu? Ela me deixou por meu sócio, levou metade da empresa, metade dos bens e todo o meu orgulho. Ele tomou um gole de vinho. Fiquei 2 anos sem conseguir confiar em mulher alguma. Então você entende. Entendo que a dor faz parte da vida. Mas você sabe qual é a diferença entre nós dois? Ele se inclinou mais para perto, sua voz baixa e intensa. Eu aprendi com a experiência e segui em frente. Você se trancou numa prisão e jogou fora a chave. O garçom trouxe o primeiro prato, interrompendo a tensão do momento. Mas Isadora mal conseguia se concentrar na comida. As palavras dele ecoavam em sua mente, desafiando tudo em que havia acreditado por 8 anos. Você tem medo de mim, disse Caio de repente. Tenho, ela admitiu. Por quê? Porque você é intenso, dominador. O tipo de homem que pode fazer uma mulher perder o controle. E isso te assusta, aterroriza. Ele riu baixinho. Sabia que quando você está nervosa, seus olhos ficam mais verdes? Não mudo de assunto. Não estou mudando. Estou observando você, Isadora. A mulher real, não a versão domesticada que você apresenta ao mundo. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Me dê sua mão. Por quê? Porque estou pedindo. Hesitante, ela colocou a mão na dele. Os dedos de Caio se fecharam ao redor dos seus, o polegar traçando círculos na palma de sua mão. O toque era simples, mas enviou ondas de calor pelo braço dela. Está sentindo isso? Perguntou ele. O quê? A eletricidade, a conexão, seu coração disparado. Isadora não conseguiu negar.
Seu pulso estava acelerado e ela tinha certeza de que ele podia senti-lo através da pele. Isso é química, Isadora. É real. É raro. Seus dedos subiram pelo punho dela, num toque quase imperceptível. Você pode passar o resto da vida tentando ignorar isso, ou pode ter coragem de ver onde isso leva. E se levar à dor. E se levar à felicidade. Eles terminaram o jantar numa tensão crescente, cada troca de olhares carregada de promessas não ditas. Quando Caio pediu a conta, Isadora sentiu uma mistura de alívio e decepção. "Vou te levar em casa", disse ele. "Posso pegar um táxi?" "Vou te levar em casa", repetiu, o tom não deixando espaço para discussão. O carro dele era um Mercedes preto, com bancos de couro que cheiravam a luxo e masculinidade. Durante o trajeto, eles ficaram em silêncio, mas Isadora estava hipnotizada pela forma como as mãos dele controlavam o volante, seguras e competentes. Quando chegaram ao prédio dela, Caio desligou o motor. "Convide-me para subir", disse ele. "Eu não posso." "Pode sim." Ele se virou para olhá-la. E mesmo na penumbra do carro, ela podia ver a intensidade em seus olhos. "Estou te pedindo uma xícara de café, Isadora. Não estou pedindo sua virgindade." O comentário a fez corar violentamente. "Como você..." Está escrito em cada movimento seu, na forma como se assusta quando sou muito direto, como fica nervosa quando me aproximo. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. "Mas não é disso que tenho medo. O que me intriga é se você vai ter coragem de deixar alguém entrar, finalmente." Isadora fechou os olhos, sentindo o toque dele como fogo em sua pele. 8 anos de solidão, de noites vazias, de uma vida pela metade. Quando abriu os olhos, encontrou-o esperando com uma paciência que era ao mesmo tempo respeitosa e predatória. "Uma xícara de café", disse ela, sua voz quase um sussurro. O sorriso dele foi devastador. "Uma xícara de café." O apartamento de Isadora era pequeno, mas arrumado com um cuidado que revelava sua personalidade. Caio observou tudo em silêncio. As estantes repletas de livros organizados por autor, as plantas que ela cuidava com carinho, os poucos quadros nas paredes que mostravam paisagens tranquilas. Era um ambiente que respirava solidão organizada, como se ela tivesse criado um mundo perfeito para uma pessoa só. "Café?" perguntou ela nervosa, deixando a bolsa sobre a mesinha de centro. "Por favor." Isadora foi até a cozinha americana, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto preparava a cafeteira. Caio se aproximou, apoiando-se no balcão que separava a cozinha da sala, observando cada movimento dela. "Você tem um lar bonito", disse ele. "É pequeno." Não disse grande, disse bonito. Seus olhos percorreram o ambiente novamente. "Reflete quem você é. Organizado, cuidadoso. Mas..." Ele fez uma pausa. "Solitário." Isadora não respondeu, concentrando-se em medir o café com uma precisão desnecessária. Caio contornou o balcão, ficando atrás dela. Não a tocou, mas sua presença era tão intensa que ela podia sentir o calor de seu corpo. "Você está nervosa", observou ele. "Tenho motivos para estar." "Quais?" Ela se virou, ficando entre ele e a pia. A proximidade a fez engolir em seco. "Você, aqui, no meu espaço. Te incomoda?" "Deveria incomodar." Ela o encarou. "Mas não incomoda, e isso me assusta mais ainda." O sorriso que brotou no rosto dele foi lento, quase predatório. "Por que te assusta, Isadora?" "Porque..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "Porque você faz eu me sentir coisas que passei 8 anos tentando não sentir." "Que tipo de coisas?" A cafeteira fez um ruído, sinalizando que estava pronta, mas nenhum dos dois se moveu. Isadora estava presa entre o corpo dele e a pia, hipnotizada pelo perfume masculino que a envolvia
e pela forma como ele a olhava. Vontade, sussurrou ela. Necessidade. Como se eu tivesse passado anos com fome e de repente alguém me oferecesse um banquete. E o que há de errado nisso? Tudo. As palavras saíram numa respiração entrecortada. Eu construí uma vida equilibrada, controlada. Não há espaço para isso. Para o quê? Para você. Caio levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou suavemente seu rosto, o polegar traçando a linha de sua bochecha. Talvez seja a hora de construir uma vida nova, disse ele, sua voz baixa. Uma vida onde haja espaço para sentir. Isadora fechou os olhos, inclinando involuntariamente o rosto contra o toque dele. Era como se seu corpo tivesse sede de contato humano e finalmente encontrasse água no deserto. Eu não sei como, admitiu. Não precisa saber, só precisa permitir. Quando ela abriu os olhos, encontrou-o observando-a com uma intensidade que a fez tremer. Havia algo nos olhos escuros dele que ela nunca havia visto antes. Não apenas desejo, mas também ternura, compreensão, paciência. O café vai esfriar, disse ela numa tentativa fraca de quebrar o momento. Que se dane o café. A mão dele deslizou para a nuca dela, os dedos se entrelaçando em seus cabelos soltos. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem. Fazia tanto tempo que não era tocada com ternura que havia esquecido como era bom. Posso te beijar? Perguntou ele. A pergunta a surpreendeu. Ela havia esperado que ele simplesmente tomasse o que queria, como os outros homens tentavam fazer. Mas ali estava ele, pedindo permissão, respeitando seu espaço mesmo quando ela claramente queria que ele o invadisse. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. É uma pergunta simples, Isadora. Sim ou não? Ela o encarou por um longo momento. O sim estava preso em sua garganta, lutando contra 8 anos de autopreservação. Mas quando olhou nos olhos dele, algo dentro dela se quebrou. Sim. O beijo começou suave, quase hesitante. Os lábios dele tocaram os dela com uma delicadeza que a surpreendeu, como se ela fosse feita de cristal e ele temesse quebrá-la. Isadora sentiu cada terminação nervosa de seu corpo despertar, como se estivesse saindo de um sono profundo. Mas quando ela correspondeu ao beijo, tímida no início, algo mudou. Caio aprofundou o contato, a mão em sua nuca a puxando mais para perto. O outro braço a envolveu pela cintura, colando-a ao corpo dele. Isadora sentiu seus joelhos fraquejarem e se agarrou aos ombros dele para não cair. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só restasse eles dois. O gosto dele, o cheiro de sua pele, o calor de suas mãos. Tudo conspirava para derreter as defesas que ela havia construído tão cuidadosamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isadora estava tonta, como se tivesse corrido uma maratona. Meu Deus, sussurrou ela. Foi como eu imaginei, disse ele, a voz rouca. Melhor, na verdade. Você imaginou? Desde o momento que te vi no evento. Desde que segurei você nos meus braços quando quase caiu. Isadora baixou os olhos, de repente consciente de onde estavam, do que havia acontecido. Eu não faço isso. O quê? Beijo homens que mal conheço. Convido estranhos para subir ao meu apartamento. Eu não sou um estranho, disse ele, levantando o queixo dela com o dedo. Sou o homem que vai mudar sua vida. A arrogância da afirmação deveria tê-la irritado, mas em vez disso, enviou uma onda de calor pelo corpo dela. Havia algo na confiança dele que era ao mesmo tempo assustador e incrivelmente atraente. Você tem muita certeza de si mesmo, observou ela. Tenho. E sabe por quê? Ele se inclinou mais para perto, os lábios roçando o ouvido dela. Porque você está me olhando como se eu fosse a resposta para uma pergunta que você nem sabia que estava fazendo.
Isadora estremeceu com o calor da respiração dele em sua pele. Era verdade. Pela primeira vez em anos, ela se sentia viva, como se todas as cores do mundo tivessem ficado mais vibrantes, todos os sons mais claros. Estou com medo, admitiu ela. Eu sei. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Mas não vou machucá-la, Isadora. Nunca. Como posso ter certeza? Porque eu não sou o garoto de 17 anos que quebrou seu coração. Sou um homem de 40 anos que sabe exatamente o que quer. Seus polegares traçaram pequenos círculos em suas bochechas. E eu quero você. Não apenas por uma noite, não apenas fisicamente. Eu quero conhecer cada pensamento que passa por sua cabeça, cada sonho que você escondeu, cada pedaço de você que você protegeu do mundo. As palavras dele a atingiram como ondas, derrubando uma por uma as barreiras que ela havia erguido. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Por que eu? Perguntou a voz trêmula. Você poderia ter qualquer mulher. Porque você é real, disse ele simplesmente. Porque por trás de toda essa proteção, eu vejo uma mulher apaixonada, intensa, que vale a pena lutar para conquistar. Ele a beijou novamente, dessa vez com mais urgência. As mãos dele exploraram suas costas, a cintura, sempre respeitando limites invisíveis, mas deixando claro o que desejava. Isadora se sentiu derreter entre os braços dele, anos de solidão sendo lavados por ondas de sensações que ela havia esquecido que existiam. Quando se separaram dessa vez, ela estava ofegante. Fica, disse ela, surpreendendo a si mesma. Hoje à noite, fica comigo. O sorriso que ele lhe deu foi devastador. Tenho certeza? Não. Mas pela primeira vez em 8 anos, estou disposta a arriscar. Caio a pegou no colo como se ela não pesasse nada, carregando-a até o quarto. A luz da lua se filtrava pela janela, criando sombras dançantes nas paredes. Ele a depositou suavemente na cama, parando para observá-la. Última chance de mudar de ideia, disse ele. Isadora o puxou para baixo, selando os lábios dele com os dela numa resposta que não precisava de palavras. Naquela noite, entre carícias sussurradas e beijos que apagaram anos de solidão, Isadora descobriu que havia uma diferença abissal entre existir e viver. E pela primeira vez desde os 17 anos, ela escolheu viver. Quando finalmente adormeceu nos braços dele, com a cabeça apoiada em seu peito e o som dos batimentos cardíacos dele como uma canção de ninar, Isadora soube que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais volta. Isadora acordou com o som da chuva batendo contra a janela e o aroma de café invadindo o quarto. Por um momento, permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados, permitindo-se absorver a sensação de bem-estar que a envolvia. Seu corpo estava relaxado de uma forma que ela não experimentava há anos, como se cada músculo tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Então a realidade a atingiu como um raio. Caio. A noite anterior, ela havia se entregado completamente a um homem que conhecia há apenas alguns dias. Abriu os olhos lentamente e encontrou o outro lado da cama vazio, mas ainda quente. O travesseiro ao lado carregava o perfume masculino dele, uma mistura de amadeirado e algo indefinivelmente caio que fazia seu estômago se contrair de uma forma deliciosa. Vozes vindas da cozinha a fizeram sentar na cama. Uma era inconfundivelmente a dele, grave e controlada. A outra, ela não reconhecia. Seu coração disparou. Quem poderia estar ali? Envolveu-se no roupão de seda que havia ganhado de presente de Natal da irmã e nunca usado, os pés descalços, silenciosos no piso frio. Conforme se aproximava da sala, as vozes ficaram mais claras. Precisa estar na reunião às 9, dizia a voz desconhecida. Remarca para as 10.
respondeu Caio. Ou melhor, transfere para Roberto. Hoje eu tenho compromissos mais importantes. Isadora parou na entrada da sala e viu Caio de costas para ela, vestindo apenas a calça social da noite anterior, conversando ao telefone. O tórax nu revelava músculos definidos e algumas pequenas cicatrizes que contavam histórias que ela não conhecia. Na bancada da cozinha havia uma bandeja com café, frutas cortadas e croissants que definitivamente não estavam em sua geladeira na noite anterior. Bom dia, disse ela suavemente. Caio se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto fez o coração dela pular uma batida. Ele finalizou rapidamente a ligação e caminhou até ela, parando tão perto que ela podia sentir o calor emanando de sua pele. Bom dia, linda. Suas mãos encontraram a cintura dela por cima do roupão. Dormiu bem? Melhor do que em anos, admitiu ela, surpreendida com a própria honestidade. Ótimo, porque pretendo repetir a dose. Ele se inclinou e a beijou, um beijo lento e profundo que a fez derreter contra ele. Café da manhã? Isadora olhou para a bandeja elaborada. Você fez tudo isso? Mandei buscar. Achei que depois da noite que tivemos, você mereceria algo especial. O comentário a fez corar. Imagens da noite anterior invadiram sua mente. As mãos dele explorando cada centímetro de sua pele, os sussurros no ouvido, a forma como ele havia sido ao mesmo tempo intenso e incrivelmente terno. Eu nunca... Começou ela, mas parou, sem saber como terminar a frase. Nunca o quê? Nunca fiz café da manhã com um homem depois de... Ela gesticulou vagamente. Depois de fazer amor? Sua voz era suave, sem julgamento. Não precisa ter vergonha, Isadora. O que aconteceu entre nós foi especial. Especial. A palavra ecoou em sua mente enquanto ele a guiava até a pequena mesa que havia arrumado próximo à janela. A chuva criava um som ritmado contra o vidro, tornando o ambiente ainda mais íntimo. Caio serviu café para ambos, e Isadora observou seus movimentos precisos, a forma como ele parecia confortável em seu espaço, mesmo sendo a primeira vez ali. Havia algo doméstico na cena que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Em que está pensando? Perguntou ele, notando sua expressão pensativa. Em como isso é... normal, disse ela. Você aqui... Nós tomando café juntos, como se já fizéssemos isso há anos. E isso te incomoda? Deveria incomodar. Ela tomou um gole do café, perfeito, forte como ela gostava. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Faz o quê? Vive. A pergunta a atingiu, como sempre acontecia quando ele ia direto ao ponto. Eu vivo perfeitamente bem, obrigada. Não, você sobrevive. Há uma diferença. Ele se inclinou para a frente, os olhos escuros sérios. Mas ontem à noite, pela primeira vez, eu vi você realmente viva. Vi a mulher que você esconde por trás de todas essas barreiras. Isadora sentiu seu peito se apertar. E se essa mulher for perigosa? E se ela quiser coisas que não posso dar? Como o quê? Compromisso, futuro, amor. A palavra saiu antes que ela pudesse impedi-la e ficou suspensa no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Isadora sentiu o rosto esquentar. Quem disse que você não pode dar essas coisas? Perguntou Caio calmamente. Eu disse, para mim mesma, há 8 anos. E se você estivesse errada? Isadora baixou os olhos para a xícara de café, incapaz de sustentar o olhar dele. Não estava. Estava sim. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Você tinha 17 anos, Isadora. Era praticamente uma criança. Não pode basear o resto da sua vida numa decisão que tomou quando ainda estava crescendo. É fácil falar... Não, não é fácil. A voz dele ficou mais firme. Você acha que foi fácil para mim confiar novamente depois que minha ex-mulher me traiu e destruiu tudo pelo que eu havia trabalhado?
Acha que foi simples decidir que valia a pena arriscar novamente? Ela o olhou, surpresa com a intensidade em sua voz. Mas sabe qual foi a diferença entre nós? Continuou ele. Eu entendi que uma pessoa não define todas as pessoas, que uma experiência ruim não significa que todas serão ruins. E se você estiver errado sobre mim? Sussurrou ela. E se eu não conseguir ser a mulher que você pensa que vê? Impossível. Ele levantou a mão dela até os lábios, beijando suavemente os nós dos dedos. Porque eu já vi essa mulher. Ontem à noite, nos meus braços, você foi exatamente quem deveria ser. As palavras dele despertaram memórias que fizeram seu corpo se aquecer instantaneamente. A forma como havia se entregado completamente, sem reservas, sem medo. Como se, pela primeira vez em anos, tivesse se permitido ser verdadeiramente ela mesma. Isso me assusta, admitiu ela. Por quê? Porque gostei demais, porque quero mais. Ela engoliu em seco. E isso vai contra tudo que construí para me proteger. Caio se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Suas mãos encontraram o rosto dela, forçando-a a olhá-lo. E se, em vez de se proteger, você se permitisse viver, de verdade, dessa vez? Não sei como. Eu te ensino. Seus polegares traçaram pequenos círculos em suas bochechas. Um dia de cada vez. Uma experiência de cada vez. E se der errado? E se der certo? Isadora fechou os olhos, inclinando o rosto contra as mãos dele. Era como estar numa encruzilhada, sabendo que qualquer direção que escolhesse mudaria sua vida para sempre. Eu preciso ir trabalhar, disse ela, abrindo os olhos. Não, não precisa. Ele sorriu. Liguei para seu escritório. Disse que você não viria hoje. Você fez o quê? Ela se levantou bruscamente. Caio, você não pode. Posso, e fiz. Ele também se levantou, bloqueando seu caminho quando ela tentou se afastar. Hoje é sobre nós, sobre conhecermos um ao outro, longe de escritórios e obrigações. Você não tem o direito? Tenho sim. Suas mãos encontraram os ombros dela. Tenho o direito que você me deu ontem à noite, quando decidiu confiar em mim. A arrogância dele deveria tê-la irritado, mas em vez disso, despertou algo primitivo dentro dela. Havia uma segurança na forma como ele tomava controle, como se soubesse exatamente o que era melhor para ela. Isso é loucura, murmurou ela. É vida, Isadora. Vida de verdade. Ele a puxou para perto, o corpo quente dele aquecendo-a através do tecido fino do roupão. E está na hora de você parar de ter medo dela. Quando ele a beijou novamente, devagar e profundamente, Isadora sentiu suas últimas resistências desmoronarem. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de apenas sobreviver e começar a viver. O que você tem em mente? Perguntou ela contra os lábios dele. O sorriso que ele lhe deu foi devastador. Tudo. E pela primeira vez em 8 anos, Isadora descobriu que não tinha medo da palavra tudo. Na verdade, ela estava ansiosa para descobrir o que ela significava. Os dias seguintes passaram como um sonho confuso para Isadora. Caio havia cumprido sua promessa de lhe mostrar o que era viver de verdade. Jantares em restaurantes que ela só conhecia pelas revistas. Passeios pela cidade como se ela fosse uma turista em sua própria vida. Conversas que se estendiam pela madrugada sobre sonhos que ela havia enterrado há tanto tempo que quase esquecera que existiam. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, o medo começou a crescer dentro dela como uma erva daninha. Não o medo de Caio. Ele havia se mostrado exatamente como prometera, intenso, mas respeitoso, dominador, mas carinhoso. O medo era de si mesma, da intensidade dos sentimentos que cresciam a cada dia que passava. Na quarta-feira de manhã, Isadora acordou sozinha.
Caio havia viajado para São Paulo para resolver alguns negócios, e a ausência dele a atingiu como um soco no estômago. O apartamento parecia vazio demais, silencioso demais, como se ele tivesse levado toda a vida embora quando partiu. Foi essa constatação que a aterrorizou. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, e tentou entender o que estava acontecendo com ela. Em apenas 3 semanas, Caio havia se tornado central em sua vida de uma forma que desafiava tudo em que ela acreditava sobre si mesma. Ela esperava por suas ligações, planejava o dia em torno dos encontros, sentia-se incompleta quando ele não estava por perto. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma, mas estava. E o mais assustador era que não parecia uma repetição da paixão adolescente que havia sentido por Lucas. Isso era diferente, mais profundo, mais real. Era como se Caio tivesse encontrado partes dela que ela nem sabia que existiam e as tivesse despertado com uma precisão cirúrgica. No trabalho, Fernanda notou imediatamente sua mudança de humor. "Ei, onde está aquele brilho no olhar?" perguntou a amiga, sentando-se na mesa de Isadora, durante o intervalo do almoço. "Que brilho?" "O brilho de mulher apaixonada que você anda carregando nas últimas semanas." Fernanda inclinou a cabeça. "O que aconteceu?" "Nada aconteceu. Isa, me conhece há 2 anos. Sei quando você está mentindo." Fernanda baixou a voz. "É sobre o Caio?" Apenas ouvir o nome dele fez o peito de Isadora se apertar. "Não quero falar sobre isso." "Claro que quer. Aliás, precisa falar. Está claramente se corroendo por dentro." Isadora suspirou, largando a caneta que segurava. "Eu me apaixonei por ele, Fê." "E qual é o problema? Pelo que vejo, ele está completamente louco por você também." "O problema é que não deveria ter acontecido. Eu prometi para mim mesma." "Uma promessa que fez quando era adolescente," interrompeu Fernanda. "Isa, você tem 25 anos. Não pode viver o resto da vida baseada numa decisão que tomou aos 17. Por que todo mundo fica repetindo isso?" "Porque é verdade." Fernanda se inclinou para a frente. "Olha, eu vi como você era antes do Caio. Funcionando no automático, vivendo uma vida pela metade. E nas últimas semanas, você estava radiante, viva. Era como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. E se for uma ilusão? E se ele se cansar de mim? E se? Fernanda balançou a cabeça. Vida é sobre arriscar, Isa. Você pode passar o resto dos seus dias se protegendo de uma dor que talvez nem aconteça, ou pode abraçar a felicidade que está bem na sua frente. As palavras da amiga ecoaram na mente de Isadora durante todo o dia. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou um buquê de rosas brancas na porta, com um cartão escrito na letra firme de Caio. "Volta amanhã. Você me faz falta. C." As lágrimas vieram sem aviso. Não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Ela havia passado tanto tempo construindo muros que esquecera como era bom quando alguém tentava derrubá-los. Na manhã seguinte, quando Caio bateu na porta do apartamento, Isadora quase correu para abrir. Ele estava ali, lindo como sempre, segurando uma xícara de café de sua cafeteria favorita e sorrindo de uma forma que fez o coração dela disparar. "Senti sua falta", disse ele simplesmente, estendendo o café para ela. "Também senti a sua." Mas mesmo enquanto o beijava, mesmo enquanto se permitia derreter em seus braços novamente, Isadora sentia o medo rondando nas bordas de sua consciência como um predador esperando o momento certo para atacar. Esse momento chegou 1 semana depois. Estavam jantando no apartamento dele, um penthouse com vista para o mar que refletia perfeitamente quem Caio era: elegante, poderoso, impressionante. Isadora havia se acostumado com o luxo que o rodeava, mas ainda às vezes se sentia fora de lugar,
como se estivesse representando um papel em uma peça que não era sua. Preciso te contar uma coisa, disse Caio de repente, largando o garfo. Algo no tom dele fez o estômago de Isadora se contrair. O que foi? Recebi uma proposta para expandir os negócios para a Europa. Seria uma oportunidade incrível, algo que venho planejando há anos. Isso é ótimo, disse ela, forçando um sorriso. Quando você vai? Seria uma mudança permanente, pelo menos por uns 2 anos. Ele a encarou intensamente. Quero que você venha comigo. As palavras a atingiram como uma explosão. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. O quê? Vem comigo, Isadora. Podemos começar uma vida nova em Londres. Você pode trabalhar na empresa, pode estudar, pode fazer qualquer coisa que queira. Caio, eu... Ela se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você está maluco? Por quê? Ele também se levantou, confuso com a reação dela. Por que a loucura? Estamos juntos, nos amamos. Amor? A palavra saiu como uma acusação. Quem falou em amor? Ninguém precisou falar. Está escrito em cada olhar, em cada toque. Ele deu um passo em direção a ela. Você me ama, Isadora, e eu te amo. Não. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, não, não. Isso não era para acontecer. Mas aconteceu. Sua voz ficou mais suave. E não há nada de errado nisso. Há tudo de errado. As palavras saíram num grito. Eu não posso amar você. Não posso depender de você. Não posso. Não pode o quê? Não posso ser vulnerável novamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não posso me entregar completamente e depois ser abandonada quando você se cansar de mim. Caio ficou imóvel por um momento, processando as palavras dela. Quando falou, sua voz estava calma, mas havia uma dor subjacente que ela nunca havia ouvido antes. É isso que você pensa de mim? Que vou te abandonar? Eu não sei, ela gritou. Não sei de nada. Só sei que isso está acontecendo rápido demais. É intenso demais. É real demais, ele completou. É isso que te assusta, não é? Não a possibilidade de eu te abandonar, mas a possibilidade de isso ser real. Isadora soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não consigo, Caio. Não consigo fazer isso. Fazer o quê? Me amar? Confiar. A palavra saiu quebrada. Confiar que você não vai me quebrar em pedaços como ele fez. Caio se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido prestes a fugir. Isadora, olha para mim. Ela levantou os olhos e a dor que viu no rosto dele quase a quebrou. Eu não sou ele, disse Caio, sua voz firme mas gentil. Não sou um garoto irresponsável que faz promessas vazias. Sou um homem que sabe exatamente o que quer, e o que eu quero é você, toda você, para sempre. Para sempre não existe, ela sussurrou. Existe sim. E eu vou provar isso para você todos os dias pelo resto da minha vida, se você me deixar. Por um momento, Isadora quis acreditar. Quis se jogar em seus braços e dizer sim para Londres, sim para o amor, sim para um futuro que ela mal ousava imaginar. Mas então o medo venceu. Eu preciso ir, disse ela, procurando a bolsa. Isadora, não faz isso. Não foge de novo. Não estou fugindo. Estou sendo sensata. Está sendo covarde. A acusação a parou na porta. Ela se virou, os olhos brilhando de lágrimas e raiva. Talvez. Mas pelo menos não vou acordar em 6 meses numa cidade estranha, sozinha, porque você decidiu que o novo brinquedo não era mais interessante. As palavras saíram como punhaladas, e Isadora viu exatamente o momento em que atingiram o alvo. O rosto de Caio se fechou, a dor sendo substituída por algo frio e distante. Se é isso que você pensa de mim,
disse ele a voz controlada. Então talvez seja melhor mesmo você ir. Isadora hesitou por um segundo, esperando que ele lutasse por ela, que insistisse, que não a deixasse partir. Mas ele apenas ficou ali, orgulhoso e ferido, e ela compreendeu que havia destruído a única coisa boa que havia acontecido em sua vida. Saiu batendo a porta, e só quando estava no elevador, permitiu que os soluços a dominassem completamente. Havia conseguido o que queria. Estava segura novamente, mas pela primeira vez a segurança parecia uma prisão fria e vazia. 3 meses haviam se passado desde que Isadora saíra do apartamento de Caio naquela noite terrível. 3 meses de noites insones, de dias em que cada respiração parecia um esforço, de uma solidão que a consumia por dentro como um câncer silencioso. Ela havia voltado à sua rotina antiga. O mesmo café da manhã, a mesma roupa conservadora, o mesmo caminho para o trabalho. Era como se estivesse tentando apagar os últimos vestígios da mulher que havia sido quando estava com ele. Mas por mais que tentasse, não conseguia esquecer o sabor da liberdade que havia experimentado em seus braços. Você precisa parar com isso, disse Fernanda pela 100ª vez, observando Isadora empurrar a salada no prato sem realmente comer. Está se destruindo. Estou bem, mentiu Isadora como sempre fazia. Bem, você perdeu 5 quilos, tem olheiras que parecem 2 crateras e não sorri há 3 meses. Isso não é estar bem. Isadora não respondeu. O que poderia dizer? Que havia descoberto o que era amar de verdade apenas para destruir tudo com as próprias mãos? Que acordava todas as manhãs com o coração partido, lembrando do cheiro dele no travessão ao lado? Ele ainda pergunta por você, disse Fernanda suavemente. O coração de Isadora parou por um segundo. O quê? Caio. Ele liga para o escritório às vezes. Não fala com você diretamente, mas sempre arranja uma desculpa para perguntar como você está. Ele ainda está aqui? Isadora havia assumido que ele teria partido para Londres, seguido com sua vida, esquecido dela como ela merecia ser esquecida. Está. E pelo que ouvi dizer, recusou a proposta de mudança. As palavras atingiram Isadora como um soco no estômago. Ele havia ficado. Havia aberto mão da oportunidade dos sonhos por quê? Por ela? Pela chance de que ela mudasse de ideia? Naquela noite, Isadora estava caminhando para casa quando a chuva começou. Uma chuva fina no início, que rapidamente se transformou numa tempestade. Ela correu para se abrigar debaixo da marquise de uma loja, encharcada e tremendo. Foi então que viu o carro dele. O Mercedes preto estava parado do outro lado da rua, como se Caio estivesse esperando por ela. Através do para-brisa, ela podia ver sua silhueta familiar. Por um momento, seus olhos se encontraram através da chuva e da distância. Isadora sentiu seu coração disparar. 3 meses de saudade, de arrependimento, de amor sufocado explodiram em seu peito. Ela deu um passo em direção à rua, depois parou. O que diria para ele? Como explicaria que havia destruído a melhor coisa da sua vida por medo? Quando olhou novamente, o carro havia partido. Isadora chegou em casa encharcada e soluçando. Pela primeira vez em 3 meses, permitiu-se chorar de verdade. Chorar pela mulher que havia sido com ele, pela felicidade que havia jogado fora, pelo amor que havia recusado por puro terror. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Vestiu o vestido azul que usara no primeiro jantar com Caio, soltou os cabelos, passou batom. No espelho, viu reflexos da mulher que havia sido durante aquelas semanas mágicas. Não a versão completa. Havia uma tristeza em seus olhos que não existia antes, mas pelo menos não era mais o fantasma que se tornara. Dirigiu-se ao prédio onde ficava o escritório dele. Nas últimas 3 semanas, havia passado por ali várias vezes, sem coragem de subir. Hoje seria diferente.
O elevador nunca havia parecido tão lento. Cada andar que passava fazia seu coração bater mais forte. Quando finalmente chegou ao último piso, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher elegante que Isadora não reconhecia. "Gostaria de falar com o Sr. Navarro, Isadora Mendes." A mulher consultou algo no computador. "Sinto muito, mas o Sr. Navarro não está." "Não está?" O coração de Isadora despencou. "Quando ele volta?" "Não sei. Ele viajou ontem à noite e não deixou previsão de retorno." Viajou. As palavras ecoaram na mente de Isadora como um eco de desespero. Ele havia partido. Finalmente havia desistido dela e seguido com sua vida. "Para onde?" perguntou, a voz saindo fraca. "Londres. Pelo que entendi, vai assumir a expansão europeia." Isadora sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tarde demais. Ela havia demorado demais para encontrar coragem. E agora ele havia partido. Para sempre. Saiu do prédio em estado de choque. 3 meses. Por 3 meses ele havia esperado, havia ficado, havia recusado oportunidades por ela. E ela havia desperdiçado todo esse tempo se escondendo atrás do medo. Os dias seguintes passaram num borrão de arrependimento e autorrecriminação. Isadora não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada além de imaginar Caio em Londres, recomeçando sua vida sem ela. Foi Fernanda quem finalmente a sacudiu de volta à realidade. "Chega!" disse a amiga, aparecendo no apartamento de Isadora numa sexta-feira à noite com uma garrafa de vinho e uma expressão determinada. "Não vou assistir você se destruir por mais um dia." "Fê, eu não estou com disposição." "Não me importa com sua disposição." Fernanda abriu a garrafa e serviu 2 taças generosas. "Vamos conversar, de verdade, sobre o que realmente aconteceu entre vocês." E foi assim que, sob a influência de 2 taças de vinho tinto, Isadora finalmente contou tudo. A intensidade do que havia sentido por Caio, o medo que isso havia despertado, a forma como havia sabotado a própria felicidade. "Sabe qual é o seu problema?" disse Fernanda quando ela terminou. "Você está tão acostumada a ser infeliz que não consegue aceitar quando algo bom acontece. É como se achasse que não merece ser amada." "Talvez não mereça mesmo." "Bobagem. Todo mundo merece amor, Isa. Inclusive você." Fernanda se inclinou para a frente. "A questão é, o que você vai fazer a respeito?" "O que posso fazer? Ele foi embora. Está em Londres. Provavelmente já esqueceu que eu existo." "Você tem tanta certeza disso?" "Tenho. E mesmo que não tivesse, é tarde demais. Eu destruí tudo." "Só é tarde demais quando um de vocês está morto," disse Fernanda secamente. "Enquanto vocês 2 estiverem respirando, há esperança." Naquela noite, Isadora sonhou com Caio. Sonhou que ele voltava, que a perdoava, que eles recomeçavam. Acordou com lágrimas no rosto e um vazio no peito que parecia ter se tornado parte permanente de sua anatomia. Foi então que seu telefone tocou. "Isadora?" A voz do outro lado era de Roberto, o assistente de Caio. "O Sr. Navarro gostaria de falar com a senhora. Você poderia ir ao aeroporto? Voo 447 da British Airways, chegada às 15h30. Isadora olhou para o relógio. 12h. Seu coração começou a bater tão forte que ela mal conseguia respirar. Ele voltou? Está voltando. E pediu especificamente para que eu ligasse para a senhora." Isadora desligou o telefone com as mãos tremendo. Ele havia voltado. Depois de apenas 2 semanas em Londres, Caio havia voltado. E queria vê-la. Correu para o chuveiro, tentando decidir o que vestir, o que dizer, como explicar 3 meses de silêncio. Decidiu pelo vestido da primeira noite. Parecia apropriado, como se estivessem recomeçando. O aeroporto estava lotado, mas Isadora o viu imediatamente. Caio emergia da área de desembarque,
uma mala de mão na mão, o cabelo ligeiramente bagunçado pela viagem. Ele parecia cansado, mais magro, mas ainda era o homem mais bonito que ela já havia visto. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Eles caminharam um em direção ao outro através da multidão, como numa dança coreografada pelo destino. Quando finalmente se encontraram, ficaram apenas se olhando por um longo momento. "Você veio", disse ele, e havia surpresa em sua voz. "Você voltou", ela respondeu, as lágrimas já começando a escorrer. "Não conseguia ficar longe", admitiu ele. "Tentei. Deus sabe que tentei. Mas Londres sem você era apenas vazio. Caio, eu..." Ela começou, mas ele a interrompeu. "Deixa eu falar primeiro", disse ele, puxando-a para um canto mais reservado. "Estes últimos meses foram um inferno. Eu te amo, Isadora. Amo sua teimosia, seus medos, sua forma de franzir o nariz quando está concentrada. Amo a mulher que você é e a mulher que pode se tornar." "Eu também te amo." As palavras saíram num sussurro quebrado. "Te amo tanto que dói. Por isso fugi. Porque nunca amei assim antes e não sabia como lidar com isso. E agora sabe." Isadora respirou fundo. "Sei que quero tentar. Sei que uma vida sem você não é vida, é apenas existência. Sei que prefiro arriscar meu coração com você do que protegê-lo de todos os outros." O sorriso que brotou no rosto dele foi devastador. "Então casa comigo." "O quê?" Ela piscou, certa de que havia ouvido errado. "Casa comigo", repetiu ele, tirando uma pequena caixa do bolso. "Não apenas Londres, não apenas 2 anos. Para sempre, Isadora. Eu quero tudo com você." Através das lágrimas, ela viu o anel. Um solitário simples e perfeito que capturava a luz como se fosse feito de esperança cristalizada. "Sim", disse ela, a voz embargada. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Quando ele a beijou ali mesmo, no meio do aeroporto, com pessoas passando ao redor e o barulho dos aviões ao fundo, Isadora finalmente entendeu a diferença entre sobreviver e viver. 6 meses depois, numa cerimônia simples à beira-mar, Caio segurou suas mãos e disse: "Eu derrubei seus muros, Isadora, mas foi você quem construiu o meu lar." E pela primeira vez em sua vida, ela soube exatamente onde pertencia.